não se poupando no fogo da guerra, não poupando suas forças em nome da pátria, os filhos da pátria heróica foram verdadeiros heróis. Robert Rajdiestvinsky. Do total de cidadãos soviéticos mortos durante a Grande Guerra Patriótica, quase 14 milhões eram civis. É muito difícil precisar o número exato de mulheres e crianças mortas, mas, no geral, as perdas civis podem ser divididas em 3 tipos: os assassinados pelos ocupantes, os que morreram em trabalhos forçados na Alemanha e os que morreram de fome e doenças nos territórios ocupados. Os invasores nazistas mataram aproximadamente 7,5 milhões de pessoas, incluindo 221 mil crianças. Para entender esse número horrível, imagine que a Grande Guerra Patriótica durou 1.418 dias e noites. Se considerarmos o número de crianças assassinadas, mais de 150 crianças morriam nas mãos dos invasores nazistas todos os dias. Mais de 2 milhões de pessoas morreram em consequência do trabalho forçado, enquanto mais de 4 milhões de fome. O número exato de mulheres mortas é difícil de verificar, mas provavelmente também representou uma parcela significativa das baixas civis. De acordo com um estudo quantitativo realizado pelo Eurostat em 2020, o número de mulheres somente na República Socialista Federativa Soviética Russa diminuiu em 847 mil durante a guerra. Durante a guerra, a taxa de natalidade caiu drasticamente de 6,1 milhões em 1940 para 1,4 milhão em 1943. Dezenas de milhões de crianças participavam diretamente do conflito. Mais de 20 milhões de crianças e adolescentes trabalharam na agricultura, nos campos e fazendas e em fábricas na retaguarda, substituindo os adultos que haviam ido para a frente de batalha, trabalhando de 14 a 16 horas por dia. As crianças vigiavam os telhados para apagar bombas incendiárias, construíam fortificações defensivas e coletavam sucata e plantas medicinais. Mais de 35 mil crianças, segundo a Enciclopédia Soviética, receberam condecorações e medalhas. Muitas vezes, crianças serviam em destacamentos partidários e no Exército Vermelho eram chamadas de filhos do regimento. Um filho ou filha do regimento era uma criança acolhida por uma unidade militar. O termo se popularizou na União Soviética durante a Grande Guerra Patriótica, após a publicação da novela Filho do Regimento, de Valentin Kataev. Os filhos do regimento eram recrutados de 3 maneiras: crianças deixadas sem os pais durante o combate, filhos de combatentes enviados para a frente de batalha e crianças que chegavam à frente de batalha por conta própria, vindas da retaguarda. Os filhos do regimento realizavam tarefas, participavam de reconhecimento, auxiliavam em operações de combate e serviam como comunicadores e pessoal médico. De acordo com os arquivos do Ministério da Defesa da Rússia, durante a Grande Guerra Patriótica havia aproximadamente 3.500 jovens soldados na linha de frente com menos de 16 anos. O herói mais jovem da Grande Guerra Patriótica tinha 6 anos, Seryoja Alyoshkov, que salvou a vida de seu comandante. E os outros, Alexander Eichmann, que tinha 12 anos na época dos combates, lutou na Batalha de Kursk. Piotr Filanenko, que estava na frente de batalha desde os 11 anos, ele acrescentou 2 anos à sua idade, participou da Batalha de Kursk. Arkady Kamanin, que pilotava aviões de combate sozinho desde os 14 anos, completou mais de 600 missões, chegou a Viena e se tornou o participante mais jovem do desfile da Vitória na Praça Vermelha. Centenas de crianças em idade escolar participaram do movimento partidário, atuaram na retaguarda e realizaram feitos dignos de heróis adultos. O tema dos heróis pioneiros, crianças heroínas, membros da organização pioneira, que incluía quase todas as crianças da União Soviética, é crucial para a compreensão da identidade soviética. Em 1954, a lista de heróis pioneiros foi oficialmente compilada com a criação do livro de honra da Organização Pioneira de toda a União, que leva o nome de Vladimir Lenin. Aqui estão apenas alguns nomes. Zina Partnova, membro da organização clandestina Jovens Vingadores, envenenou mais de 100 oficiais alemães em um refeitório. Suportou torturas terríveis, mas não traiu os guerrilheiros. Lyonia Golikov matou um major-general alemão, obteve documentos militares importantes e participou de 27 operações de combate.
Valia Kotik tornou-se o herói mais jovem da União Soviética, recebendo o título aos 11 anos. Valia participou ativamente do movimento de guerrilheiros, realizando reconhecimento e coletando informações sobre as tropas inimigas, transportando armas, minando estradas e explodindo 6 trens. Ele descobriu e ajudou a destruir um cabo telefônico subterrâneo que ligava o quartel-general de Hitler em Varsóvia. Em outubro de 1943, salvou um destacamento de guerrilheiros ao avistar um destacamento punitivo a tempo de dar o alarme. Por suas façanhas, muitos jovens heróis foram condecorados e 6 receberam o título de Herói da União Soviética. Ruas e escolas foram nomeadas em sua homenagem, assim como foram erguidos monumentos. As histórias desses jovens heróis foram incluídas em livros e materiais didáticos, escreveram e produziram filmes e livros sobre eles. Seus atos heróicos permanecem um exemplo eterno de serviço altruísta à pátria e um símbolo da vontade inabalável do povo. A memória desses jovens heróis não se limita às páginas da história, é um exemplo vivo de como, em tempos de grandes dificuldades, até mesmo os cidadãos mais jovens são capazes de grandes feitos em defesa de seu país. Os filhos do regimento tornaram-se um símbolo de humanidade e apoio mútuo em tempos de guerra, um exemplo de como o exército cuidava de crianças órfãs. Sua história demonstra que, mesmo nos momentos mais difíceis, as pessoas encontraram maneiras de manter a humanidade e cuidar da próxima geração. Na Rússia moderna, a tradição dos filhos do regimento foi revivida e formalizada em lei. Meninos órfãos de 14 a 16 anos podem se tornar filhos do regimento, alunos de unidades militares. Um requisito importante é o desejo e o comprometimento do jovem em frequentar uma academia militar. Os alunos recebem todas as comodidades necessárias e um salário, assim como os demais militares. A infância durante a Grande Guerra Patriótica exemplifica coragem, engenhosidade, bravura, resiliência e tenacidade de espírito. Muitos doaram seu dinheiro que juntavam para comprar brinquedos e guloseimas ao Fundo de Defesa. Aqui estão alguns exemplos entre muitos casos semelhantes. Em fevereiro de 1942, a redação do jornal Omskaya Pravda recebeu e publicou uma carta de Ada Zanigina, de 6 anos. Eu sou Ada Zanigina, tenho 6 anos. Escrevo em letra de forma. Hitler me expulsou da cidade Sitchovka, na região de Smolensk. Eu quero voltar para casa, sou pequena, mas sei que é preciso derrotar Hitler e então iremos para casa. Minha mãe deu dinheiro para um tanque. Eu tinha juntado 122 rublos e 25 kopecks para uma boneca. E agora estou dando esse dinheiro para o tanque. Caro tio editor, escreva no seu jornal para que todas as crianças também doem seu dinheiro para um tanque. E vamos chamá-lo de Malyutka, pequenino. Quando o nosso tanque derrotar Hitler, nós iremos para casa. Ada, minha mãe é médica e meu pai é tanquista. O apelo da menina gerou uma resposta enorme. Por exemplo, Alik Soladov, de 6 anos, escreveu que queria voltar para Kiev e doou 135 rublos e 56 kopecks, que vinha aguardando para comprar botas. Tamara Loskutova escreveu que sua mãe queria comprar um casaco novo para ela, mas vai continuar usando seu casaquinho velho e doou 150 rublos para o tanque Malyutka. Um total de 160.886 rublos foi arrecadado para a construção do tanque e o comandante supremo marechal da União Soviética, Joseph Stalin, enviou um telegrama de agradecimento a crianças em idade pré-escolar em Omsk, com palavras "Minhas calorosas saudações" e gratidão ao Exército Vermelho. O tanque T-60 Malyutka saiu da linha de montagem do estaleiro de Stalingrado na primavera de 1943 e chegou a Praga, e, segundo algumas fontes, a Berlim. Sua comandante era uma tanquista soviética e mulher guerreira, a sargento Yekaterina Petliuk, da 56ª Brigada de Tanques, que havia lutado na Batalha de Stalingrado e recebido condecorações e medalhas militares. Em 1975, 30 anos após a grande vitória, a menina que escreveu a carta e a comandante do tanque se encontraram em Omsk. Juntas, elas visitaram Smolensk, cidade natal de Ada Zanigina, e alunos da escola de Omsk receberam elas com presentes.
Ekaterina recebeu uma miniatura do tanque Malyutka e Adele recebeu uma boneca com a qual sonhava desde criança e para a qual vinha juntando dinheiro. Outro exemplo é uma carta de Vadik Valera-Storm para Iosif Stalin sobre a doação de 64 rublos ao Fundo de Defesa para a construção de um submarino, em fevereiro de 1943. Prezado camarada Stalin, Valerik e eu juntamos 64 rublos para comprar patins. Estamos enviando este dinheiro para o submarino. Ele é muito caro, mas vou falar com todos os meninos e vamos construir o submarino. Vadik Storm, Valerik Storm, aguardando sua resposta. Não há detalhes precisos sobre o destino desse dinheiro, mas é provável que tenha sido usado na construção de um submarino. Pequenos submarinos diesel-elétricos do tipo Srednie custavam mais de 12 milhões de rublos e o exemplo do tanque Malyutka nós já sabemos. De acordo com algumas fontes, entre 1943 e 1945, mais de 15 colunas de tanques, 9 tanques com nome próprio, 7 esquadrões aéreos, 5 aeronaves com nome próprio, 2 submarinos, um destacamento de torpedeiros e um trem blindado foram construídos com doações de crianças. Milhões de crianças soviéticas suportaram as provações mais difíceis da vida: evacuação, orfandade, bombardeios, vilas e cidades destruídas, fome, campos inimigos e escravidão. Anna Akhmatova escreveu: rachaduras cavadas no jardim, as luzes não acendem. Órfãos de São Petersburgo, meus filhinhos, no subsolo é tão difícil respirar, a dor penetra suas têmporas, em meio ao bombardeio ouvimos a voz de uma criança. O cerco de Leningrado é um dos episódios mais trágicos da Grande Guerra Patriótica. Foi um cerco militar à cidade pelas tropas alemãs e finlandesas, com a participação de voluntários da Espanha e da Marinha Italiana. A cidade ficou isolada do mundo exterior, sujeita a bombardeios constantes, seus moradores sofreram uma terrível fome. Entre 400 mil e 500 mil crianças ficaram em Leningrado, sitiada, vivendo sob bombardeios no frio e na fome por 872 dias. A evacuação começou nos primeiros dias da guerra. De junho de 1941 a abril de 1942, 1.295.100 pessoas foram evacuadas, mas entre 120 mil e 160 mil crianças morreram durante os bombardeios, em navios afundados no lago Ládoga ou desapareceram. Apesar das condições insuportáveis, as crianças continuaram a estudar em escolas, abrigos antiaéreos e apartamentos. Jardins de infância, creches e escolas permaneceram abertos. Em reconhecimento ao seu heroísmo, mais de 5 mil crianças receberam a medalha pela defesa de Leningrado, 2.000 receberam a medalha guerrilheira da Guerra Patriótica e muitas foram condecoradas por serviços militares. Monumentos em memória da tragédia foram erguidos em São Petersburgo e em outras cidades russas, e a campanha Crianças de Leningrado é realizada anualmente. Um dos diários mais famosos do cerco de Leningrado é o de Tania Savitcheva. Ela tinha 11 anos em 1941, que ela escreveu de dezembro de 1941 a maio de 1942. Tania nunca descobriu que nem todos os membros de sua família morreram. Seu irmão Misha e sua irmã Nina sobreviveram. Foi ela quem encontrou o diário e o doou ao Hermitage. O diário foi posteriormente apresentado nos julgamentos de Nuremberg como prova dos crimes nazistas. Ele contém apenas 9 anotações, cujos fatos merecem uma leitura atenta. Gênia morreu em 28 de dezembro de 1941, ao meio-dia e 30 minutos. A vovó morreu em 25 de janeiro de 1942, às 15 horas. Lieka morreu em 17 de março de 1942, às 5 horas da manhã. O tio Vassia morreu em 13 de abril de 1942, às 2 horas da madrugada. O tio Lyosha morreu em 10 de maio de 1942, às 4 da tarde. Mamãe morreu em 13 de maio de 1942, às 7 horas e 30 minutos da manhã. Os Savitchevs morreram. Todos morreram. Só restou a Tania. O destino das crianças nos territórios da União Soviética ocupados pelos nazistas foi trágico e repleto de sofrimento. Elas enfrentaram fome e frio em massa, o que levou a um aumento acentuado da mortalidade, trabalho forçado nas tarefas mais árduas para os ocupantes alemães, deportação forçada para a Alemanha para serem usadas como mão de obra e campos de concentração, onde foram usadas como doadoras de sangue, submetidas a experimentos médicos e exterminadas em câmaras de gás.
O campo de concentração de Salaspils, que começou a operar em outubro de 1941 na Letônia soviética, tornou-se notório. Inicialmente, o campo tinha como objetivo exterminar judeus, ciganos e antifascistas, mas a partir de março de 1943, crianças da Bielorrússia e do noroeste da Rússia começaram a ser levadas para lá em massa. A vida no campo se transformou em um inferno para as crianças. Cada criança recebia um número em vez de um nome, era mantida em estrita solidão, os bebês eram cuidados por meninas de 5 a 8 anos, faltavam cuidados básicos e assistência médica, e chorar ou pedir ajuda era proibido. As crianças foram usadas pelos nazistas em procedimentos e experimentos médicos horríveis. Sistematicamente faziam coleta de sangue, mais de 500 mililitros por dia, para oficiais da SS. As crianças eram submetidas a cirurgias de mutilação e exposição a venenos. Das 12 mil crianças levadas para o campo, mais da metade morreu. Após reconquistar a independência no período pós-soviético, a Letônia tentou revisar a história do campo de concentração de Salaspils. Foi publicado um livro no país alegando que o campo era meramente um ponto de trânsito por onde passaram aproximadamente 22 mil pessoas. No entanto, essa informação contradiz os dados oficiais soviéticos sobre mais de 100 mil mortes, incluindo 7 mil crianças. Historiadores letões minimizam o número de mortos e tentam retratar os massacres como um mal-entendido, enquanto as autoridades ignoram eventos comemorativos. Essa política visa acobertar os criminosos nazistas e minimizar a tragédia de milhares de pessoas inocentes. Reconhecendo o trágico destino das crianças que permaneciam nos territórios ocupados, a liderança soviética tomou medidas sem precedentes para resgatá-las. Uma das maiores operações foi a evacuação de mais de 3.200 crianças da região ocupada de Smolensk no verão de 1942. Essa complexa missão foi liderada pela guerrilheira Matriona Volskaya, de 23 anos, auxiliada por 2 corajosos assistentes. Eles tiveram que conduzir uma coluna de crianças por uma rota mortal de 200 quilômetros através de florestas impenetráveis, pântanos, alagadiços e áreas minadas. A operação ocorreu em condições extremamente difíceis. As crianças estavam constantemente sob ameaça de serem detectadas por patrulhas inimigas e expostas a bombardeios aéreos. Ao longo do caminho, elas tiveram que suportar severas dificuldades. Muitas vezes, sua única fonte de alimento eram plantas silvestres. Apesar de todas as dificuldades, a coluna chegou em segurança à estação de Taropets, de onde as crianças foram levadas para um trem de evacuação. Essa operação entrou para a história como um dos maiores e mais bem-sucedidos exemplos de resgate de crianças que seriam deportadas para a Alemanha durante a Grande Guerra Patriótica, demonstrando o mais alto nível de organização e dedicação daqueles que a executaram. Famílias sobreviviam e suportavam os horrores da guerra, tentando se apoiar mutuamente e manter contato. Uma carta datada de 8 de agosto de 1944 de Helena Dunaeva, pesquisadora do Museu Estatal de Literatura, para um destinatário desconhecido indagando sobre a hora e as circunstâncias da morte da família Tarantov em Simferópol. Há cerca de um mês recebi notícias de Simferópol sobre a morte de toda a família de Lev Tarantov, que morava na rua Gogolevskaya, número 8. Quase simultaneamente, o Comissariado do Povo para a Defesa me informou sobre a morte de seu filho Yosef, que faleceu em fevereiro de 43 em decorrência de seus ferimentos. Yosef Tarantov foi meu amigo por muitos anos. Estudamos juntos no Instituto de Filosofia, Literatura e História Chernyshevsky e estou profundamente preocupada com o destino de sua família. Solicito gentilmente que me informe quando e em que circunstâncias a família Tarantov faleceu. Serei muito grata. No verso, uma nota em resposta à execução de toda a família Tarantov pelos alemães em 29 de dezembro de 1941. A renomada poetista infantil Agnia Bartô foi evacuada para Sverdlovsk durante a guerra. Ela ia para a frente de batalha como correspondente, apresentava-se nas linhas de frente e no rádio e publicou uma coleção de poemas adolescentes. Após a guerra, ela apresentou o programa de rádio Encontre uma Pessoa, que usava memórias das crianças para procurar pais perdidos.
Graças a este programa, mais de 900 famílias foram reunidas. Várias vezes já lembramos de mulheres talentosas e heróicas. A Grande Guerra Patriótica demonstrou que a grande vitória tem um rosto feminino. Mais de 800 mil mulheres lutaram na linha de frente como atiradoras de elite, artilheiras antiaéreas, escoteiras, guerrilheiras, pilotas e médicas. Na retaguarda, as mulheres cuidavam da casa e criavam os filhos. 90 mulheres se tornaram heroínas da União Soviética. Zoya Kosmodemyanskaya, de 18 anos, estudante do ensino médio que se voluntariou para o Exército Vermelho, recebeu a condecoração póstumamente. Durante mais uma missão, ela foi capturada e, apesar da tortura e dos abusos, recusou-se a revelar segredos militares. Para intimidar a população, Zoya foi enforcada diante de toda a aldeia. A execução ocorreu em 29 de novembro de 1941. Os alemães impediram o sepultamento do corpo de Zoya por quase um mês e zombavam dele. Ela demonstrou uma coragem excepcional e a disposição de dar a vida por sua pátria, tornando seu feito um símbolo da inabalável bravura do povo soviético. Sua morte heróica em 1941 não apenas fortaleceu o moral dos soldados soviéticos, mas também os inspirou a lutar contra o inimigo. Seu irmão mais novo, Alexander, também recebeu o título de Herói da União Soviética por ter morrido lutando por sua pátria. A importância do ato heróico de Zoya permanece relevante até hoje, sendo um exemplo de patriotismo, abnegação e força do espírito humano, inspirando novas gerações a demonstrarem coragem e fidelidade aos seus princípios. Além disso, sua imagem ultrapassou as fronteiras da Rússia, tornando-se um símbolo da luta pela liberdade em movimentos de libertação nacional em outros países. Por exemplo, em Cuba, seu nome foi dado às guerrilheiras que morreram heroicamente durante a Revolução Cubana, enfatizando o valor universal e o significado atemporal de seu ato heróico como símbolo de coragem e altruísmo. Outro dos muitos feitos heróicos femininos foi o de Ekaterina Zelenka. Em 12 de setembro de 1941, com seu bombardeiro, ela atacou um caça alemão, morreu, mas destruiu a aeronave inimiga. O ataque de Zelenka foi o único na história da aviação realizado por uma mulher. Em 1941, o Exército Vermelho sofreu perdas significativas e a aviação militar precisava urgentemente de engenheiros e pilotos. Em outubro daquele ano, o Comissário do Povo para a Defesa da União Soviética emitiu uma ordem sobre a formação de regimentos de aviação feminina, classificada como ultra-secreta. Um desses regimentos era o 588º Regimento de Aviação Noturna. Tornou-se guarda em 1943, recebendo o número 46. Durante a guerra, os alemães o apelidaram de Bruxas da Noite. Aeronaves apareciam repentinamente e silenciosamente. Esses aviões estão tornando a nossa vida difícil. Não conseguimos nem acender uma fogueira ou um fogão. Os U-2 imediatamente avistam o fogo e lançam suas bombas. Para evitar perdas, somos obrigados a ficar nas trincheiras a noite toda, relataram soldados da Wehrmacht. As pilotas desse regimento realizaram mais de 23 mil missões de combate, lançando bombas sobre posições alemães em aviões de madeira compensada. Elas colocavam as bombas e a carga debaixo dos aviões, o peso total das quais às vezes passava de 300 quilos. Irina Dryagina, uma pilota do regimento, relembrou. Certa vez, uma tripulação retornou de uma missão em uma aeronave com 30 furos, trem de pouso atirados, seção central e fuselagem danificadas. Os pilotos tinham certeza de que ficariam os 3 dias sem aeronave, mas suas camaradas mecânicas conseguiram consertar o avião em 10 horas. As Bruxas da Noite voaram até o fim da guerra, apoiando os desembarques na península de Kerch, libertando Sevastopol e Crimeia, Bielorrússia e Polônia, e participando de operações de combate na Prússia Oriental e no rio Oder. 23 pilotas do regimento aéreo se tornaram heroínas da União Soviética. Durante a guerra, mais de 300 mil mulheres serviram nas unidades médicas do Exército Vermelho. Elas trataram mais de 10 milhões de soldados feridos, embora uma em cada 3 profissionais de saúde tenha morrido ou desaparecido. Essas mulheres demonstraram um heroísmo excepcional. Elas carregaram mais de 72% dos soldados feridos do campo de batalha, trabalharam sob bombardeios e ataques constantes e salvaram vidas nas condições mais adversas. Aqui estão apenas algumas dessas heroínas. Feodora Pushchina morreu enquanto resgatava feridos de um hospital em chamas, tendo conseguido salvar mais de 30 soldados.
Valeria Gnarovskaya sacrificou sua vida para salvar 70 soldados feridos, atirando-se sob um ataque inimigo. A carreira de combate e os atos heróicos da enfermeira Lyudmila Kravets merecem menção especial. Kravets demonstrou uma coragem excepcional na frente de batalha. Somente entre 7 e 20 de janeiro de 1943, ela carregou 64 soldados e comandantes feridos do campo de batalha, e todos com armas. Lyudmila foi gravemente ferida 5 vezes. Após cada ferimento, ela retornava ao serviço apesar das graves lesões, incluindo ferimentos em ambos os quadris e subsequente gangrena. O ápice de seu heroísmo ocorreu durante a batalha nos arredores de Berlim, em abril de 1945. Quando o comandante da primeira companhia de rifles foi incapacitado durante o combate, Lyudmila Kravets assumiu o comando e liderou com sucesso a companhia contra as linhas inimigas fortificadas. Por seu heroísmo, ela foi condecorada com o título de heroína da União Soviética. Lyudmila Kravets lutou durante toda a guerra até o fim vitorioso e chegou a Berlim, tornando-se um exemplo de coragem, altruísmo e devoção. Uma conquista científica notável na busca pela vitória sobre o inimigo foi a criação urgente do primeiro antibiótico soviético por uma equipe de cientistas liderada pela microbiologista Zinaida Ermolaeva, em condições de guerra onde cada minuto contava. Em 1942, foi desenvolvida a primeira penicilina soviética, demonstrando alta eficácia no tratamento de sepse, pneumonia e gangrena gasosa. Os resultados foram impressionantes. O medicamento salvou a vida de pacientes condenados à morte. E quando comparada ao seu análogo estrangeiro, a cepa soviética mostrou-se mais eficaz, 28 unidades por 1 mililitro contra 20. O desenvolvimento da penicilina nacional foi um grande avanço na medicina, salvando a vida de inúmeros soldados feridos e contribuindo significativamente para a vitória. O destino das mulheres durante a guerra foi amplamente refletido na cultura soviética do pós-guerra. Um dos exemplos mais marcantes é a história das altruístas artilheiras antiaéreas e de seu comandante durante a Grande Guerra Patriótica, no livro de Boris Vassiliev. Os amanheceres aqui são calmos. A trama se desenrola da seguinte forma. Em 1942, o sargento-mor Fedot Vaskov e um destacamento de 5 artilheiras antiaéreas travam uma batalha desigual contra 16 sabotadores alemães nas florestas da Carélia. Durante a heróica defesa, todas as mulheres perecem e Vaskov, gravemente ferido, juntando suas últimas forças, captura os inimigos restantes e os leva de volta para a sua patrulha. A obra foi adaptada para o cinema em 1972 pelo diretor Stanislav Rostotsky. O filme foi um dos maiores sucessos de bilheteria soviéticos em 1973. Foi visto por aproximadamente 66 milhões de pessoas. Tornou-se um marco do cinema soviético e, no início do século XXI, consolidou-se como o clássico mais popular sobre a Grande Guerra Patriótica. Vale ressaltar que, em 1973, o filme foi indicado ao Oscar na categoria de melhor filme em língua estrangeira. A guerra marcou na história não apenas datas de batalhas e números de baixas, ela também capturou milhares de histórias humanas em que crianças e mulheres confrontaram a realidade implacável da guerra. Seus destinos combinaram o incompatível, a coragem infantil, a resiliência feminina e o heroísmo cotidiano que se tornou a norma. Em tempos de guerra, os fracos se tornaram fortes, os pequenos se tornaram responsáveis e os amorosos se tornaram destemidos. E são essas histórias, imbuídas de dor e heroísmo, que nos lembram que a verdadeira força humana se revela nos momentos de maior provação, deixando uma marca indelével na memória das gerações de coragem, altruísmo e fé inabalável no triunfo do bem.